Então, ao longo da história, nesses 2000 anos, o Senhor levanta os seus santos quando a terra mais precisa, quando a igreja mais precisa. Eu posso citar, por exemplo, o século XX. O que tem de santo no século XX não é brincadeira. Por que tem muito santo no século XX? Primeira e Segunda Guerra Mundial, a eclosão, assim por dizer, do comunismo, diversas guerras por conta do surgimento dessa batalha pela Guerra Fria, que em si não teve muitas guerras, mas teve várias guerras que tiveram ao redor disso tudo. Enfim, vocês vão estudar, ou já estudaram, acho que a maioria aqui já estudou. Então, o século XX tem muito santo, porque foi um século muito sanguinário. Eu posso dizer, por exemplo, Santa Faustina é século XX, né? Santa Faustina, baluarte dessa comunidade. São João Paulo II, Santo Padre Pio, São Maximiliano Kolbe, Santa Edith Stein, enfim, eu me perderia se eu fosse contar tudo. Posso citar Revolução Francesa, São João Maria Vianney, um dos santos mais humildes que eu já vi na minha vida. Também São Luís Maria Grignion de Montfort, que viveu 70 anos antes. E onde São Luís Maria Grignion de Montfort evangelizou, foi a área que durante a Revolução Francesa ficou mais firme de pé. Ou seja, na mesma proporção que o mundo entrava, eu não vou dizer aquela palavra de novo, mas que o mundo entrava em coisa ruim, o Senhor levantava os seus santos para bater isso. O que tem de Marte no início da igreja, quando a igreja era perseguida, foi perseguida por uns 3 séculos, me corrija se eu estou errado aí, mas perseguida que eu digo severo. Sim. Martírio e tudo, por conta do imperador romano e tal. Então, o que tem de Marte, os 12 apóstolos de Cristo, exceto João, todos eles foram martirizados, todos eles morreram pelo nome do Evangelho. São Sebastião, São Raimundo, todos eles morreram. Todos pelo nome de Cristo, são santos. Quando a terra precisou, quando o mundo precisou, quando a igreja precisou, o Senhor levantou os seus santos. Ele sempre vai fazer isso, sempre faz. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Os tempos que nós vivemos, meus irmãos, eu digo sem medo de errar, são os piores tempos da história da humanidade. O que a gente vê hoje de aborto, de movimentos contra a família, posso citar aqui o LGBT, comunismo, representantes do próprio clero sendo contra o Papa, representantes de grupos da igreja sendo contra testemunhos, abusos litúrgicos, profanação contra a Eucaristia, a nossa igreja sendo atacada de todos os lados, o ateísmo tão presente que hoje é nas escolas. Eu falo porque eu sou testemunho, eu conheço. Eu tenho 15 anos. E eu conheço amigos da minha idade que são ateus. A pessoa em 15 anos chegou à conclusão de que não acredita mais em nada. Então, nós vemos o pior tempo, porque o povo, a coisa ruim está acontecendo e o povo não tem nem mais fé. Então nós vivemos o pior tempo da história da humanidade. Tem um homem que o Padre Paulo Ricardo fez recentemente uma série sobre a vida dele, uma curta sobre a vida dele, chamada J.K. Chesterton. E ele diz uma coisa que é muito verdade. O que o povo espera de um católico é que ele respeite todas as religiões, menos a sua. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. O que é certo está virando errado, o que é errado está virando certo. Engraçado que Santo Antão um dia preveu, Santo Antão não, São Tomás de Aquino preveu isso. Ele disse, vai chegar um tempo em que a humanidade vai ficar louca. E quem não é louco, vai ser esse que vai ser o chamado de louco. Então, você que está aqui no grupo de jovens, parabéns, você é louco. Eu desconfiava já. Então, meus irmãos, o mundo hoje vive a inversão de valores. Aonde eu estou querendo chegar com isso também? É que eu estou dizendo que, da mesma maneira que o Senhor levantou os seus santos, quando a igreja mais precisou, Ele está levantando você hoje. Ele está levantando você para fazer a diferença, para ser a luz das nações, para ser a luz que brilha nas trevas. E não tenha medo da sua pequenez. Eu também sou pequeno, tenho 15 anos. Não tenha
da sua pequenez. O Senhor chama os pequenos para que pelos pequenos a sua grandeza se revele. Não tenha medo. Tome posse do que eu estou dizendo hoje. Eu rezava pela manhã há uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás. E tudo isso que eu estou falando para vocês, um pouco mais, vinha da minha cabeça. Eu estranhei um pouco, porque eu costumo preparar as pregações 3, 4 dias antes. Geralmente, desculpa, tendo uma ideia já do que eu vou falar. Mas me pegou de surpresa. Eu estava de folga da escola pela manhã. O Senhor me disse tudo isso que eu estou passando para vocês hoje, porque Ele sabia quem já estaria aqui. Então é para você. É para você. O Senhor te chama a ser luz das nações. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. A tia Ângela pegou sobre isso, não foi? Os jovens. Você é chamado a ser luz. Você é chamado a ser luz. Nós não podemos ter medo porque o Senhor está conosco. Nós temos a força para vencer o maligno, como diz São João. A palavra permanece dentro de cada um de nós. Nós somos chamados a ser luz. É isso que nós precisamos ser. É fácil? Não é fácil. Quinta-feira pela manhã eu estava revoltado. Quinta-feira? Foi quinta-feira. Pela manhã eu estava muito revoltado. Por que eu estava revoltado? Para quem não sabe, estou estudando no IFMA. É uma rotina bem pesada. Pesada também para mim, porque eu saio da escola, eu não vou para casa, eu vou para a igreja. E eu estava muito revoltado. Porque é muito assunto, é muita coisa, e é coisas que eu espero que vocês me entendam. No fundo, espiritualmente, não tem valor. Não tem valor. Eu vou ter que bater cabeça com conta de matemática, lidar com pessoas lá dentro que não partilham da mesma fé que a minha e ainda me atacam, me criticam, e é chato. É uma verdade. E eu estava muito zangado. Estava zangado. Porque eu não queria tratar com essas coisas. Eu queria ficar... Eu queria ser só eu e Deus, sabe? Eu acho que todo mundo que tem uma vida espiritual, não me gabando não, mas todo mundo que tem, já deve ter passado por isso. Revolta, eu estava bem zangado. Então a minha irmã, naquele dia pela manhã, me mandou uma foto do nada. Naquele dia eu tomei uma porrada na minha cara. Com essa frase. Era uma frase mesmo, que aos olhos de algumas pessoas tão simples, tão besta, mas Deus falou muito comigo naquela frase. A frase é assim: se Deus te chama para ser luz, por que tu reclama quando Ele te joga no escuro? Eu aprendi. Eu falei assim, não, beleza, viu? Sem murmuração. Eu me confessei depois porque o Senhor já tinha exigido de mim confiança para ir para o IFMA. Confiar nele. E eu, de manhã, quinta-feira, zangado, estava bem. Não estava nem aí para isso. Tinha perdido confiança total. Naquele dia, o evangelho do dia falava: maldito todo aquele que confia nos homens. O salmo do dia falava: é feliz quem a Deus se confia. Eu estou dando meus testemunhos, gente, porque não é fácil para ninguém, tá bom? Para mim é um desafio, para vocês também vai ser. Maior, pode ser, pior, pode ser, porque Santa Faustina dizia que Deus não nos dá uma cruz que nós não somos capazes de carregar. Então, meus irmãos, é o que eu estou dizendo. Nós somos chamados a ser santos, a ser a luz do mundo, a iluminar as nações. Não é fácil. A gente chora, a gente fica triste. Às vezes a gente acha que é só nós. Esses momentos aqui com o Senhor, no grupo de jovens, onde a gente for, esses momentos eles me alegram. E vejam que eu não estou só na luta, eu não estou só na batalha. Eu tenho
Deus, eu tenho Nossa Senhora, eu tenho todos. Eu não estou só. Eu tenho com quem lutar. Embora a salvação seja individual, o Senhor te levanta a lutar contra as heresias. O Senhor te levanta a vencer o maligno. Irmão, o Senhor te levanta a ser santo como Ele é santo. A palavra diz: sede santos como eu sou santo, como o vosso Pai está no céu, é santo. É isso que nós temos que buscar. Nas nossas atitudes, agradar a Deus. No que fazemos, agradar a Deus. Isso é santidade, isso é ser santo. Nós temos que ser santos. A vida não está fácil, não está fácil para mim, não está fácil para ninguém. Às vezes a gente olha a vida daquele irmão. Eu, por exemplo, quando eu estava conversando com os monges lá de Coroatá, eu falando: não, vida boa, só ficar só tu, Deus, rezando e progredindo na vida espiritual, todo alegre. Mas a vida, Santa Teresa de Ávila diz, isso me confirmou um pouquinho depois, que ela diz que os monges, eles têm mais dificuldade do que quem está aqui do lado de fora. Porque o nosso maior inimigo, irmãos, depois... o nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. Porque o diabo nos tenta, mas no fim, a decisão é nossa. Eu quero ficar, a decisão é minha. O diabo não pode tomar uma decisão por mim. Só um instantinho. Então, irmãos, nós precisamos ser santos. Eu não escrevi muita coisa aqui, mas eu acredito que eu escrevi o necessário que Deus queria. Ainda tem algumas coisas aqui, mas tá tão bom, hein, Papa? São João Paulo II diz que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Eu te faço uma pergunta hoje. Vamos ser igreja? Vamos ser igreja? Vamos ser igreja? Meus irmãos, é tempo de lutar. Não dá para ficar parado. Nós já estamos nessa briga desde que a gente nasceu. A briga que no final já tem um vencedor. Mas a gente já está na luta. Basta a gente decidir de que lado a gente está. Não é fácil. A primeira pessoa que é atingida, que tem que viver a palavra, é o pregador, é quem está. Eu não estou aqui à frente, mas quem tem que tomar a iniciativa de viver aquilo que o Senhor está falando no meu coração, sou eu. Na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 14, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu não ia abrir, não estava nos meus planos, mas eu vou abrir, porque é uma palavra muito boa para aquilo que eu estou falando. Primeira carta de São João não é o Evangelho, é a primeira carta, tem um númerozinho na frente. 1 João, capítulo 2, versículo 14. É uma palavra bem conhecida, principalmente para pregar quando se trata de jovens mesmo. Está até marcado na minha Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 14. Amém? Eu quero que todo mundo leia essa palavra. Porque eu quero que vocês conheçam a força que nós temos. A força que a juventude tem. Essa palavra é muito forte. É a força que nós temos. Vou ler. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra
palavra de Deus permanece em vós. E vencestes o maligno. Nós temos força para vencer o maligno. Essa força vem de nós? Não, essa força vem de Deus. Porque como minha mãe dizia, umas 2 semanas atrás da pregação que ela fez aqui, quando o jovem toma a iniciativa para tirar da cabeça, não dá. O que o Senhor está falando nos nossos corações hoje é muito forte. Por isso que eu pedi aqui no começo que a gente pedisse a Deus com humildade, que Ele nos desse a graça de compreender aquilo que Ele está falando. Nós temos que despertar, irmãos. É tempo de lutar. É tempo de combater. Eu estava muito choroso essa semana. Sem tempo para fazer nada. Eu estava doente. Depois daquela palavra, aquele tapa na cara que eu recebi, e o Evangelho, depois de ter me confessado a minha falta de confiança em Deus, eu cheguei em casa, estava um pouco melhor da gripe. Eu peguei meu celular e fui ver o WhatsApp. E quando eu cheguei, tinha 20 mensagens da Raquel, só de tarefas para casa, para fazer. E eu fiquei, aí eu falei assim, eu confio no Senhor. Eu fui fazer as tarefas e deu quase tudo certo. Falta algumas para depois de amanhã e enfim. Louvado seja Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. É assim que nós temos que viver. Não foi muito o que eu falei, mas a pregação, a essência aqui é muito importante. Olha, vocês viram, tem muita coisa aqui mesmo, não. 2 coisas só. Porque eu não vou ficar muito de leve dela. É só a gente entender mesmo que o que importa e o que vale hoje pra gente é só servir, né? O resto joga fora. Amar a Deus da minha família, amar a Deus dos meus afazeres, amar a Deus da minha escola. Não é fácil. Amém? Vamos terminar com a palavra de Efésios e em seguida a gente reza, tudo bem? Efésios, não precisa abrir a Bíblia, mas se vocês quiserem anotar a palavra e depois dar uma olhada, tudo bem. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É tempo de acordar, irmãos, de despertar, de tocar a vida, de dizer: o que eu fiz até hoje? Eu honrei o Senhor? Nós estamos vivendo, repito, os piores tempos da humanidade. Nós precisamos ser a luz que brilha entre as nações. Antes de a gente começar a oração, eu queria pedir que nós levássemos as cadeiras para o lado, fizéssemos um círculo no meio, como a gente fez no grupo.